E aí, pessoal? Boa noite, boa tarde, bom dia, depende do horário que vocês forem ver essa aula. Tudo já com vocês? Aqui estou para mais uma aula aí de Química para abrir o nosso quarto bimestre aqui nesse terceiro ano durante o período da pandemia. A gente faz o que pode, a gente faz o que dá, galera. O mesmo para vocês. Tentem fazer as atividades, entregar os roteiros, vamos concluir nessas notas, vamos tentar dar uma fechada no ciclo desse ano, beleza? Bom, pessoal, vocês passaram por umas poucas e boas em química aí no terceiro ano, mas agora chega uma parte um pouco mais teórica, um pouco mais light dessa química agora, que é uma química que fala mais da nossa relação enquanto seres humanos com o planeta Terra e como a nossa ação humana e a perpetuação agressiva da nossa espécie danificam o planeta, para não falar um palavrão bem do feio, bem do brabo. Então é o seguinte, ó, o que eu vou querer falar para vocês nesse começo de bimestre é sobre desequilíbrios ambientais por causa de gases que nós jogamos em alta escala na atmosfera, que é o SO2, que é o dióxido de enxofre, o CO2, que é o gás carbônico, e depois o NO2, que é o óxido nitroso, e outros óxidos de nitrogênio. Então, são poluições que geram perturbação na biosfera, em fenômeno biológico, em fenômenos químicos. E queria falar um pouco para vocês se é possível a gente conseguir fazer alguma coisa no sentido do desenvolvimento sustentável. As habilidades, então, que a gente vai reconhecer, galera, tem relações com reconhecer e identificar efeito estufa, diluição do tamanho da camada de ozônio, uma diminuição da densidade da camada de ozônio, e um pouco sobre chuva ácida, o que aqui em Araraquara, interior de São Paulo, a gente não tem tanto, mas indo para umas capitais mais ou menos poluídas, esse fenômeno já está presente no nosso dia a dia. Primeiras coisas primeiro, tem uma chargezinha aí do cara que faz o Gilbert, esqueci o nome do quadrinista agora, aí, do cara que faz HQ, a tirinha, é sobre o planeta Terra com uma camisa escrito I'm with the stupid. Eu estou com o estúpido. Basicamente, estou falando dos seres humanos. Galera, a ciência já cansou de falar com o pessoal que está acontecendo um aquecimento global, que isso vai prejudicar toda a vida em todas as esferas dela no planeta Terra. Porém, tem uma galera que, por motivos políticos, motivos econômicos, interesses pessoais, interesses de nações como um todo, eles negam o aquecimento global. E para isso, eles apresentam alguns argumentos para a gente. Então, eu queria que vocês compilassem aí na internet os argumentos que a galera que nega o aquecimento global apresenta. E depois, eu quero que vocês falem para mim com uma outra pesquisa ou com a mesma, porque esses argumentos aí dessa galera que nega o cataclismo global são argumentos pífios, tolos, idiotas. Lembre-se, galera, o argumento tem que ser combatido pelo argumento, não pela pessoa que fala esse argumento, por mais que seja um cabeça de jaca. Beleza? E depois vamos dar uma aliviada em toda essa papa aí de cataclisma global, para vocês procurarem uma charge ou uma tirinha cômica na internet que aborde um pouco esse tema. Pessoal, eu não sei vocês, mas Araraquara estava com sensações térmicas de mais de 40 graus esses tempos. Pense que a temperatura de regulação do nosso corpo é cerca de 36 graus. Então tem uma mudança, cara, no ambiente que afeta o nosso organismo como indivíduos. Vamos sempre tentar bater um pouco nessa tecla nessa aula. Seguinte, broderagem. Nas camadas que nós temos aqui na atmosfera, nós temos principalmente o nitrogênio, o oxigênio, um pouco de monóxido de carbono, um pouco do dióxido de carbono, que é o gás carbônico aqui que a gente está falando, e alguns outros gases, uma proporção menor, argônio, enxofre, os gases nobres por aí. Mas é o seguinte, pessoal, esses CO2, esse monóxido de carbono e o dióxido de carbono, eles são causados, liberados, principalmente quando a gente queima combustível fóssil. É aqueles hidrocarbonetos, carbonos e hidrogênio juntos, que a gente estudou um pouquinho de tempo atrás. Combustível à base de petróleo, carvão, gás natural e algumas coisas um pouco mais exóticas. Olha só, segundo o painel mundial de clima, um dos principais culpados pelo aquecimento global são os seres humanos. A gente emite 78% dos gases carbônicos que estão na atmosfera. E aí, pessoal, tem um outro gás também que a atividade humana costuma liberar, que é o gás metano, CH4. Esse gás, galera, acontece quando as coisas apodrecem. Se você for num pântano, cara, que tem uns cadáveres enterrados, tem muita vida morrendo lá, muitas vezes algum bolsão de gás é liberado e forma um fogo fato, que a galera até confunde com fantasmas aí nesses pântanos. Bom,
Esses gases, pessoal, acontecem muito em aterro sanitário, onde a galera vai lá, joga o lixo orgânico e cobre com terra. Aí o que que o pessoal faz, mano? O pessoal coloca uns canos dentro desses bolsões de aterro e eles tacam fogo na ponta. Então todo esse gás produzido pela decomposição, ele vai ser puxado por esses canos e incinerado antes de ir para a atmosfera, para diminuir um pouco o impacto ambiental. Pessoal, de quem está emitindo muito CH4, a gente tem a pecuária. 16% da emissão de gases aí do CH4 e em parte também do CO2 vem direto do bumbum do gado, galera. Beleza? Também a gente tem um problema na distribuição de combustíveis fósseis e se a gente comparar com o CO2, galera, o metano, apesar de ele ser menos emitido em volumes por parcela de gás, em ppm, ppb, que seja, ele tem um problema que ele desvia muito mais a radiação. Ele absorve muito mais radiação do que o nosso CO2. Quer dizer que o CH4 que está na atmosfera, ele absorve essa energia solar e ele junta mais calor. Isso gera um aquecimento mais ou menos 20 vezes maior que cada molécula de CO2. Então, apesar da emissão ser menor, o prejuízo de cada molécula de metano que é emitido é maior. E aí, galera, em relação ao aquecimento global, eu gostaria que vocês dessem uma olhada nesse gráfico aqui de temperatura global aqui do lado. Se vocês forem ver, cara, desde que a gente teve uma guinada na industrialização, segunda revolução industrial principalmente, lá em 1800 e bolacha, metade do século XIX, já estava chegando a eletricidade, hein? Mas olha como as temperaturas variam de menos 0,6, passou 140 anos até mais 0,6. Galera, 6 menos menos 6 dá 0,6 mais 0,6. Então, nesses últimos 140 anos, a temperatura do mundo inteiro aumentou, em média, 1,2 graus Celsius. E para alguns lugares, isso é um problema muito grande. Agora eu vou falar um negócio para vocês chamado chuva ácida. Parece que a ideia inicial que a gente tem, principalmente quando a gente é mais piazinho, que a gente está andando na rua, vai cair uma chuva ácida, a gente vai se decompor aí, vai virar o Coringa do Batman. Mas não é isso não, galera. É o seguinte, ó. Alguns desses poluentes que a gente emite aí pela atividade humana, poluentes principalmente baseados em enxofre, aqui no caso a gente vai falar, mas também em carbono, eles por si só, eles estão no estado gasoso lá em cima. Só que lá para cima, galera, aí na nossa atmosfera tem muita umidade, tem muito vapor. Então, alguns hidrogênios às vezes se misturam com esses gases e formam um negócio um pouco letal. Se vocês derem uma olhada aqui no slide que tem para vocês, o enxofre que está na forma sólida solta mistura com o oxigênio do ar, o O2, e forma o dióxido de enxofre na forma gasosa. Esse dióxido de enxofre na forma gasosa com a molécula de água, saca só, esse H2 mistura com esse cara aqui e forma um ácido sulfuroso, que já tem um pH bem mais baixo que a água. Lembra daquilo lá? Quanto menor o pH, mais ácida vai ser a parada. Então, pessoal, se a gente tiver um sistema que junta SO3 gasoso com H2O, isso vai fazer uma chuva de H2SO4, o ácido sulfúrico. A nossa sorte é que ele vai estar muito diluído em água, mas para uma plantação, galera, a gente vai desequilibrar completamente o pH do nosso solo. Então tem impactos muito além da atividade humana. Se a gente vai para São Paulo, Cubatão, umas cidades violentas de poluição aqui perto de Ribeirão também, a gente pode ver que os prédios, galera, nas bordas, eles têm um negócio que parece que é um derretimento, que é um escoamento da parede, em cima de algumas estátuas. Isso é um efeito da chuva ácida, que faz aquele cal ali que fez as estruturas se diluírem em sais. Então, galera, além do SO2, do SO3, por isso que eu botei SOX lá no slide, a gente tem o NO também, o óxido nitroso, o dióxido nitroso, que aí a gente combina nitrogênio com oxigênio, e quando isso misturar com a nossa água que está na atmosfera, a gente tem a formação de ácido nítrico e ácido nitroso. Então esse ácido forma lá em cima e cai direto na gente. Nesse desenho que tem aqui do lado, os ácidos são liberados, transporta pelo vento, mistura com a chuva e cai na forma de chuva ácida então. Então, galera, o H+, o cátion da molécula que vai formar o ácido, ele vai vir por parte da água, e os SO, o ânion da vida, vai vir da parte da poluição. Juntou esses dois, formou a água, caiu no chão, ferrou, galera. Caiu a chuva ácida no chão, vai poder distribuir planta mais sensível,
plantação, polui solo, polui até lençol freático, dependendo da gravidade da chuva, e reservatórios de água próximos. Então, esse negócio volta com tudo para cima da gente e para dentro da gente. Ó, só alguns problemas. Países industrializados são muito mais afetados pela chuva ácida, então quanto mais indústrias um país libera, o governo libera, mais vai ter chuva ácida. A gente está ligado que às vezes o clima arrasta chuva ácida, tipo lá na Escandinávia que apareceu o Lago Ácido. Mas a poluição não era deles, era da Alemanha, da França e da Inglaterra, do Reino Unido. Depois, na natureza, a consequência da chuva ácida é pior. Pessoal, Cubatão, em São Paulo, tinha muita indústria, teve um monte de chuva ácida, toda a vegetação de Serra do Mar que tinha lá ficou careca. E isso deu origem a um monte de deslizamento. Fora que algumas mães estavam ingerindo águas e toda essa poluição do ar e da água de Cubatão, principalmente nos anos 90, chegou a gerar bebê anencéfalo. Bebês que nasciam sem cérebro. Olha que fita errada, mano. Não diretamente ou só por causa da chuva ácida, beleza? Então tem essa acidificação e a gente tem um efeito aí de derretimento, entre aspas, isso aqui é escorrimento, onde tem mármores, prédios, estátuas, esse tipo de coisa baseado em calcário, CA, por aí vai. É o seguinte, galera, segunda atividade tem no caderno do aluno, todo mundo já está careca de saber lá do ensino fundamental do tal do ciclo da água. Porém, eu queria apresentar alguns novos ciclos aí para vocês através desses links de vídeo do Brasil Escola. Então, eu queria que vocês dessem uma olhada no ciclo de nitrogênio, da água, vocês não precisam nem olhar o vídeo, vocês já sabem decore e salteado. O ciclo do carbono, eu acho que esse vai ser mais loucura e interessante para a gente. E o ciclo do oxigênio, galera. Vai assistir o vídeo, vai coletar informação e vai preencher essa tabela aqui para mim. A sequência de onde vai os bagulho, para onde vai os bagulho, para onde vai os bagulho, para onde vai os bagulho. Beleza? As substâncias que estão envolvidas nesse ciclo. Ah, é o oxigênio, tá? Em que forma, que molécula que ele está envolvido. Para que é importante esse ciclo e como ele se altera. Beleza? Então, quais são os fatores humanos que podem influenciar nesse ciclo principalmente? Galera, começo desse ano, lá na pandemia, um amigo meu, biólogo, cara, não sei porquê, aí ele inventou de virar negacionista. E ele começou a me perguntar onde que no livro tem um buraco na camada de ozônio. Eu falei, caramba, bateu uma santa ignorância. O que acontece, galera? A camada de ozônio é uma camada que está lá para cima da Terra. Vocês vão me falar numa atividade daqui a pouco o quanto para cima da Terra ela está, inclusive, onde tem a formação de O3, um lugar onde tem muita molécula de 3 átomos de oxigênios ligados. Esse ozônio aí, galera, ele segura a radiação que vem do Sol e dá uma desviada de um jeito agradável, por assim dizer, para a gente. Então ele dá uma quebrada na radiação ultravioleta que vem até a gente. O problema é, tem muita coisa, pessoal, de equipamento de refrigeração e aquecimento que usa um bagulho chamado CFC. É esse tal de 2 cloros, 2 flúor e o carbono. Aí é o seguinte, ó, esse CFC, essa substância chamada clorofluorcarbono, ele vai interagir com essa molécula de oxigênio, que nem essas equações que eu tracei aqui do lado para vocês, que o cloro ele vai se soltar e vai misturar com esse ozônio, esse O3. Então a gente vai formar esse ClO mais o O2. Então essa molécula de O3 ela foi arrebentada e virou uma molécula de O2. E aí vem a má notícia. O O2 não aguenta essa ultravioleta de uma forma tão eficiente quanto o O3. Então, galera, não é que está aparecendo um buraco na camada de ozônio, tem um buraco ali em cima do país, aquele país está mais quente, tem um buraco lá. Não é um dálmata o bagulho, cara. Vocês têm que entender que o buraco da camada de ozônio é uma diminuição do tanto de moléculas de ozônio que tem lá em cima, beleza? Então, esse cloro que está livre ali em cima, ele quebra o ozônio e ainda vai ter cloro livre lá em cima. Só desastre, tudo junto. Então, eu quero usar o termo aqui, que esse cloro ele vai ser um serial killer, um matador desse ozônio, beleza? Pessoal, o ozônio é legal, mas lá em cima, os gringos, principalmente os americanos, Israel também, eles usam o O3 para purificar a água. Aqui a gente usa o cloro para esse mesmo papel. Então, a gente, nós, ser humano, aqui perto da crosta terrestre, não pode ficar inalando o O3 que faz mal para a gente. O O3, se a gente inalar ele puro, ele pode gerar irritação na mucosa, nos olhos e causar umas queimações químicas dentro da nossa via respiratória. Então, perigoso para o caso. Beleza?
Então, pessoal, tem algumas coisas aí que a gente pode gerar umas transformações baseadas em hidrocarbonetos que vão produzir o ozônio na reação. Por exemplo, se a gente pegar o NO2 e reagir ele com o oxigênio, ele vai formar o O3, que é o tal do ozônio, mais o NO, que é o óxido nitroso. Olha que loucura. Então tem formações de destruição do ozônio, mas tem reações de formação desse mesmo ozônio. E aí, para fechar esse capítulo das nossas vidas, galera, na tabela 3, aqui na tabela da atividade 3, melhor dizendo, vocês vão procurar para mim, principalmente na internet, se vocês tiverem acesso ao livro didático, caso vocês pegaram na escola em algum momento. Eu quero que vocês me deem as informações de altitude, quantos quilômetros acima da crosta, espécies químicas, densidade do ar, vocês vão achar umas Wikipedia da vida principalmente, mas é tipo de mais ou menos tanto a mais ou menos tanto, é um alcance, não é tipo, exatamente tanto, beleza? E a temperatura média dessas camadas. Então, pessoal, essas são as sucessivas camadas que tem para cima da gente até o espaço em cima da Terra. Então, a gente tem a troposfera, estratosfera, mesosfera, ionosfera, termosfera e a exosfera, se não me falha a memória, é a mais externa. Vocês contem para mim aí. Então, cada uma dessas camadas tem uma propriedade, tem os elementos e tem um papel. Eu quero que vocês pesquisem esses dados sobre essas camadas atmosféricas e coloquem aqui para mim, beleza? Só para a gente entender, então, existem camadas diferentes, com elementos diferentes, densidades diferentes, que vão ter papéis diferentes para a sustentação da vida na Terra. Galera, conforme a gente vai gerando vários tipos de poluições diferentes, o equilíbrio químico, o equilíbrio da dinâmica dessas camadas é afetado. E isso afeta o ecossistema como um todo. Então está na hora da gente parar de negar coisas como aquecimento global com opiniões mal embasadas e a gente se ligar que essa é a batalha das nossas vidas. Essa geração minha, essa geração de vocês, tem que ter como objetivo tratar diretamente com essas causas, principalmente das grandes corporações, dos grandes empresários, daquela galera muito avarenta, lazarenta, que está tentando destruir o meio. Pensa assim, cara, para a lógica econômica global, uma baleia vale mais a pena financeiramente morta, como vários produtos, do que viva no meio ambiente. A gente não pode deixar essa lógica se alastrar. Bem, senhoras e senhores, é do terceiro ano, por favor, entreguem essas atividades no meu e-mail até o dia 6/11. Não conseguiu no e-mail, manda um zap pro professor. Não conseguiu no zap, manda um sinal de fumaça que a gente se acha por aí, beleza? Então, pessoal, vamos cuidar do planeta. O planeta é nosso. Se a gente não cuidar, o planeta bate de volta. Tem gente até falando que os coronavírus é uma reação do planeta à infestação da praga humana que nós somos. Beleza? Pessoal, tudo de bom para vocês. Cuidem-se, cuidem dos seus. E logo mais, quem sabe a gente se vê. Beleza? Beijo do gordo, galera.